Hoje, para nós, a renovação carismática é um dia muito interessante. É o dia da... Não é canonização, que ela já foi canonizada, mas é o dia de que Helena Guerra é colocada como santa para o culto popular, né? Ela é publicada a canonização de Helena Guerra. Então, hoje de manhã já foi isso, aconteceu isso em Roma. Helena Guerra foi, então, entronizada na igreja como santa. E a Helena Guerra é a padroeira da renovação, apóstola do Espírito Santo. No final do século passado, no início do século passado, ela exerceu uma influência grande a respeito da devoção ao Espírito Santo e, sobretudo, ela combateu na época, com os escritos dela e com a postura dela, ela combateu na época o ateísmo, sobretudo ela combateu na época o comunismo. É considerada grande santa. É interessante que o Papa Leão XIII, que publicou a pedido dela a encíclica sobre o Espírito Santo, essa encíclica acabou sendo mais ou menos apagada na sua importância por causa da publicação também da doutrina social da Igreja. Então, Santa Helena Guerra, rezai, rogai por nós. Eu queria tomar com vocês na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Esse é o texto para nós esse ano que vai começar. Eu quero abordar com vocês nesse momento exatamente o tema do para o ano que vem, nosso incentivo para o ano que vem. A palavra de Deus para nós o ano que vem. Essa palavra de Deus para nós o ano que vem está aí, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10 até o versículo 18. Eu vou só ler a primeira parte, só. Efésios 6, 10. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos a armadura de Deus, para que possais resistir às insídias, às ciladas do diabo. E aí começa a falar sobre como fazer isso, como resistir às ciladas do diabo, como combater as ciladas do diabo, terminando falando, prestai vigilante atenção nesse ponto, intercedendo por todos os santos. Esse é o texto que nós vamos usar para esse ano que entra e o outro ano também, para os 2 anos próximos da comunidade javanice. Essa carta de São Paulo aos Efésios é uma carta circular. É uma carta que não foi escrita só para uma comunidade, mas foi uma carta circular, escrita para as comunidades da Ásia Menor, na época que ela foi publicada, que ela foi remetida. Ela trata de 2 aspectos. Ela trata de doutrina, ela vai falar sobre uma doutrina cristã e vai aplicar essa doutrina de uma parte prática, uma parte pastoral. Por isso ela é bem adequada a esse tempo que nós estamos vivendo. Como é uma carta circular, ela acaba sendo válida para todos, para nós, nesse tempo. O contexto dessa carta é a luta espiritual. É a luta espiritual que o cristianismo, que o evangelho trava com o mundo. Por ser uma luta espiritual que o evangelho trata com o mundo, é uma carta que é aplicada aos tempos de hoje. Nós não podemos esquecer disso.
Nós estamos num combate espiritual. Não se trata de simplesmente propagar a igreja, propagar alguma... Não, nós estamos num combate espiritual. E também não é milenarismo, não é qualquer outra coisa, falar que nós estamos mais perto do fim do que antes. Sim. Jesus Cristo subiu aos céus, voltou para o céu faz 2000 anos. 2000 anos e mais um pouquinho. E diz que vai voltar. Então nós estamos 2000 anos mais perto da sua volta. Então nós não podemos achar que as coisas estão estabilizadas. Gente, a qualquer momento ele vira a curva e aparece aí. Como é que vai ser? Nós temos que entender que nós cristãos temos essa consciência da provisoriedade das coisas. As coisas não são definitivas. Fala para o seu irmão aí, você não é definitivo, não. Nós estamos por aqui por um tempo. E a carta que foi escrita há 2000 anos, mais um pouquinho atrás, é uma carta para nós hoje e nos chama a atenção dessa provisoriedade de nossa vida. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos da misericórdia de Deus. E tem mais. Não só dependemos da misericórdia e da graça de Deus, como nós vamos prestar conta de nossa vida. A nossa vida tem um termo, e esse termo é estarmos diante do Senhor. Não podemos achar que as coisas estão resolvidas, definidas. Não, estão por definir. O cristão é, por definição, o vir a ser. Nós ainda não somos. Nós estamos ainda no vir a ser. Aquilo que nós seremos eternamente, ainda seremos. Então, a carta é uma carta extremamente atual, porque ela tem todo esse contexto de luta espiritual, esse contexto de vida espiritual, que não é uma segurança nesse tempo, mas uma esperança no tempo do Senhor. Nós passamos hoje em dia, a nossa realidade atual é uma realidade de crise. Nós estamos numa crise, a humanidade está em crise, crise de valores, crise de objetivos, crise. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um tempo de extremo crescimento da obra de Deus, extremo crescimento da fé, comunidade, juventude. Dá uma olhada aí para o celular para ver se tem mais velho ou mais jovem. Tirando o Chiquito, o Xim, tal coisa que é tudo velho. Anísio, esses são os velhos primeiro. Anísio, Xim, os velhos. Mas a grande parte da juventude, a grande parte de vocês são jovens. Gente, eu estou com 73 anos. Estou na comunidade, estou na caminhada desde os meus 21 anos, 20 anos. Acabei de sair do quartel. Tem gente aqui que não tinha nascido quando eu comecei. Mas nós estamos no mesmo barco. Então, temos que prestar atenção. Nós temos sempre um passado, um presente e a promessa do futuro.
O passado nos dá sabedoria, o presente, a exigência de perseverança, e o futuro, a nossa esperança. Nós estamos vivendo nesse tempo, e a carta de São Paulo aos Efésios, ela serve bem para nós nesse tempo. Esse pequeno trecho que nós estamos adotando tem três, que a gente chama de três táticas, ou três valores importantes que São Paulo chama atenção, ou aquele que escreveu a carta chama atenção. Ele fala que nesse tempo, e é a nossa provocação, nesse tempo é necessário fortalecer-nos, é assim que ele começa. Fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Fortalecer-nos no Senhor, esse é um tempo para isso. Esse tempo que nós estamos vivendo, como o tempo passado, é o tempo de nos fortalecer no Senhor. Aprofundar a nossa fé, aprofundar nossas escolhas, aprofundar o Evangelho em nossa vida, fortalecer-nos no Senhor. Não em outra coisa, mas no Senhor. Inclusive esse vai ser o nosso lema, né? Fortalecer-nos no Senhor. Então nossas escolhas têm que ser voltadas para essa perseverança, esse fortalecimento nas escolhas do Senhor. Porque é para esse tempo, a palavra para nós nesse tempo. Então o primeiro ponto de nosso planejamento, de nossa pastoral, é o fortalecimento. Fortalecer-nos no Senhor. Vida de oração, vida de estudo, vida de comunidade, busca de santidade, fortalecer-nos no Senhor. Nossa vida tem que ser pautada nos critérios e nos valores do Senhor. Se eu tenho que fazer alguma escolha, essa escolha tem que ser pautada nos valores do Senhor. Porque o nosso tempo vai passando. Por isso, a primeira coisa, fortalecer-nos no Senhor. Vida de oração, vida de comunidade, vida de missão, fortalecer-nos no Senhor. A palavra de Deus para nós esse ano nos chama a uma atitude positiva, a dar um sentido, um valor à nossa vida. Fortalecermos no Senhor. Nossas escolhas, nossos projetos, voltados para o Senhor, fortalecermos no Senhor. É isso que nós buscamos. Para que nós precisamos fortalecer no Senhor? Diz o texto inicial. Fortalecer no Senhor de que maneira? Diz o Senhor. Revestindo-nos da armadura de Deus. Revestindo-nos da armadura de Deus. Deus tem uma armadura para nós. A armadura é a defesa, o que nos dá segurança, o que nos defende do ataque dos inimigos, aquilo que é a nossa segurança, a armadura do Senhor. Não é a nossa competência, não é a nossa capacidade, mas é a armadura do Senhor. Não é a nossa força, mas é a armadura do Senhor. Ela que é a nossa segurança. E nós vamos ver qual é essa armadura do Senhor. Portanto, esse tempo para nós exige essas duas medidas. Fortalecer-nos e nos revestir. São duas palavras que devem nos acompanhar nesses anos. Fortalecer-nos e nos revestir. Qual que é a grande armadura que nós devemos revestir? A armadura da santidade. Gente, um santo, aquele que busca a santidade, aquele que vive a santidade, ele faz tremer os infernos. Porque não existe força, não existe poder maior, não existe algo mais agressivo contra o mal do que a santidade.
O Senhor respondeu aos grandes desafios do pecado com a santidade. A santidade não pode ser para nós um ideal perdido, não pode ser para nós um ideal inatingível. A santidade tem que ser o que nós buscamos. Eu me lembro de um texto do Padre Jonas que falava santos ou nada. A santidade não pode ser para nós um prêmio, tem que ser para nós um objetivo. Ser santo não é um elogio, ser santo é um dever. Porque, não sei se vocês sabem, que no céu só tem santo. Você deseja ir para o céu? Deseja? Seja santo. A santidade não se conquista depois. A santidade se conquista agora. A santidade não é simplesmente uma graça, é também um esforço. Por isso, esse ano para nós, estamos precisando de nos fortalecer e nos revestir. Nos revestir, fortalecer-nos na santidade, revestir-nos da santidade. Por que nós devemos fazer isso? O texto mesmo diz: com efeito, vossa luta não é contra a carne, contra o sangue e a carne, mas contra os espíritos espalhados nos ares. A luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades. Porque é necessário nós nos revestirmos, nos fortalecermos, porque nós estamos sob ataque do mal. Porque é nossa luta, nós estamos em luta. Nós temos que entender que nós cristãos somos a frente de batalha. Nós cristãos estamos em conflito com o mundo entendido como a obra do mal, entendido como o pecado, como os resultados do pecado, como um processo do pecado no mundo. Nós estamos em luta contra isso. Mas nós sabemos que essa é a estratégia do diabo. A estratégia do diabo não é outra, senão nos levar ao pecado. Portanto, o que nós temos que combater não é outra coisa, senão o pecado que está no mundo e que acaba promovendo e produzindo esses efeitos de pecado, essas estruturas de pecado. Então, o cristão está no mundo que deve estar no mundo fortalecido e revestido da graça de Deus. Para quê? Para combater o mal, para combater o pecado. Para combater o mal que age nos levando ao pecado. Porque o pecado nos coloca para longe de Deus. Por isso, esse ano para nós é um ano de fortalecimento, de nos revestir, porque nós estamos sob ataque do mal. Não que seja uma coisa especial para esse ano, essa é a proposta do diabo contra nós. E a vida cristã é uma luta contra o diabo, contra o processo, contra o projeto do diabo. Por isso, o projeto para nós esse ano, o plano para nós esse ano, tem essas 3 táticas: fortalecimento, o revestimento por causa do ataque do mal. E sobre o ataque do mal, eu penso que nós estamos vivendo um tempo extraordinário quanto a isso. Se a gente der uma olhada na sociedade, se nós dermos uma olhada no mundo contemporâneo, nós vamos perceber como é que o mal tem agido. Vocês já perceberam que o mundo está em guerra? Já perceberam? Que nós temos não guerra só no Oriente,
Nós temos guerra no mundo inteiro. Nós temos conflitos armados no mundo inteiro. Quem diz que no Rio de Janeiro não está em guerra? Quem diz que aquelas periferias do Rio de Janeiro não é uma frente de batalha? Já perceberam? Agora nós estamos saindo de uma eleição. Essa eleição para prefeitos das cidades, qual que foi o projeto que falava assim: Deus tem que ser louvado, o Evangelho tem que ser o critério, a santidade tem que ser o objetivo, a justiça tem que ser o valor? Qual prefeito foi eleito porque era santo? A santidade, a vida do Evangelho, os valores do reino, são coisas que estão sendo varridas de nossa sociedade. E isso não é um discurso político, isso é um discurso religioso. Por isso, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo de ataque do mal. Um tempo em que o mal quer estabelecer seus critérios, seus valores, seus objetivos. Por isso é necessário, porque desse ataque do mal, porque esse tempo que nós estamos vivendo, por isso é necessário, nesse tempo, nos revestir, nos fortalecer, nos revestirmos do Senhor, da santidade, nos fortalecer nos critérios do Evangelho, no Evangelho como referência. Eu não estou fazendo alarmismo, não, é simplesmente uma leitura do texto para nós. Eu fico vendo essas crianças que estão chegando por aí. Daqui a alguns anos, alguns não estarão mais aqui. Eles estarão. E o que nós vamos deixar para eles? O mundo que nós recebemos, como nós vamos deixar esse mundo? Por isso, esse tempo, nós escolhemos essas três táticas: o fortalecer-nos no Senhor, o revestir-nos da sua graça, porque nós estamos sob o ataque do mal, que se levantou contra a obra de Deus desde o começo. E foi exatamente porque agiu no mundo desde o começo, e porque agiu no mundo com violência, ele levou Cristo à cruz. Quando o demônio achava que tinha vencido, Cristo ressuscitou, venceu. E nós somos herdeiros dessa vitória. Por isso, dentro dessa tática, algumas estratégias. Aí o texto vai falar sobre algumas estratégias, que eu resumi em 3 grandes estratégias. Primeiro, o vestirmos nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade. A primeira coisa que nós devemos fazer, com a nossa tática, com a nossa estratégia, com nossas medidas, a primeira coisa que devemos fazer é nos revestir da armadura de Deus. Sim, porque nós estamos numa luta espiritual, então por isso revestimos da armadura de Deus. Diz o texto no versículo 13. Por isso revestimos com a armadura de Deus. Qual é a primeira medida? Revestir-nos da armadura de Deus. Fala para quem está do seu lado aí: revestir da armadura de Deus. Se nós estamos em combate, se nós estamos sob ataque, então nós temos revestido a armadura de Deus.
Não é a armadura dos homens, é a armadura de Deus. Eu resumi essa armadura de Deus em 3 grandes princípios. E são 3 grandes princípios para a nossa vida. O primeiro princípio está escrito, está de uma maneira generalizada, mas é isso aqui que o texto diz. Essa armadura de Deus é constituída, eu levantei 3 elementos constitutivos dessa armadura de Deus. Primeiro, a santidade. Primeiro, a santidade. Gente, a santidade não pode ser alguma coisa, um ideal inatingível. A santidade é aquilo que nos reveste. Sermos santos. Sermos santos. E ser santo é fazer a vontade de Deus. E é o desejo dele para nós. Ser santo é fazer a nossa vida sobre o critério do Evangelho. Ser santo é lutar contra o pecado. Ser santo é lutar contra as coisas de Deus. Ser santo é viver a virtude. Ser santo é viver a caridade. Ser santo é perdoar as ofensas. Ser santo é atender os pobres. Ser santo é ser caridoso. Ser santo é ser amigo. Ser santo é ser cristão. Por isso, é um tempo de busca de santidade. O critério da santidade é o Evangelho. Esse é o segundo ponto desse tempo. O texto, de um modo geral, fala sobre os valores do Evangelho. O Evangelho não pode ser para nós uma literatura, tem que ser uma referência. Não pode ser para nós algo bonito, mas tem que ser o critério de nossa vida. O Evangelho é o valor. Afinal de contas, é aquilo que o Senhor nos ensinou, é aquilo que Ele nos deu para vivermos, o Evangelho. Eu não tenho que ficar buscando outras filosofias de vida, com isso não estou querendo ser um reducionista, mas a nossa primeira referência é o Evangelho. Nossa primeira leitura é o Evangelho. Nosso primeiro valor é o Evangelho. Nosso critério ético é o Evangelho. Nosso critério moral é o Evangelho. Nosso projeto de vida é o Evangelho. Nossos valores é o Evangelho. Então você é fundamentalista. Que seja. Fanático. Que seja pelo Evangelho. O Evangelho não é uma literatura. O Evangelho é Jesus Cristo. Ele é a novidade. É o que faz as coisas novas. Por isso é um tempo do Evangelho. Ao nos revestir da armadura de Deus, a primeira coisa é nos revestir do Evangelho. O Evangelho, santidade, o Evangelho é o objetivo de nossa vida. E terceira coisa, esse revestimento da armadura de Deus é a fé. A fé não é simplesmente um conjunto de valores e de verdades. A fé é uma proposta de vida. A fé é o que motiva a nossa vida. A fé é o porquê nós vivemos. A fé é a nossa adesão a Jesus Cristo, a fé é a nossa adesão ao projeto de Deus para nós. A fé não é uma crença, a fé é uma atitude. Por isso, nesse vestir a armadura de Deus, eu resumi esse vestir a armadura de Deus nesses 3 pontos. Na santidade, na vida do Evangelho e na vida de fé. Então, esses anos que nós estamos iniciando dentro desse projeto são os 3 pontos fundamentais para nós. Não podemos perder de vista esse ideal que é a justificativa do nosso viver, a santidade. Não podemos perder de vista o Evangelho como critério, como valor. Não podemos perder de vista que nós temos que sustentar a nossa fé.
sustentar a nossa fé, porque a nossa fé é condição, uma palavrinha bonita, condição sine qua non. Que bonitinho isso, né? Condição de salvação. Sem fé, nós não somos salvos. A fé que não é uma crença, é uma atitude. Um segundo ponto dessa estratégia para enfrentar esse ano é permanecer firmes, diz o texto. Por isso, permanecer firmes, que significa perseverança. Esse é um tempo que nós devemos buscar a perseverança, e a perseverança ser um elemento de atenção para a nossa vida cristã. Gente, se existe uma tentação, é contra a nossa perseverança. Por isso, permanecer firmes significa perseverar. Sem ser indiscreto, há quanto tempo você caminha na comunidade? Pode falar em voz alta. Você está há tanto tempo. Muito bem. Você começou sozinho? Todos que começaram com você estão com você? Faltou o quê? Perseverança. Fala para quem está do seu lado. Meus parabéns, você perseverou. Mas veja bem, perseverou até agora. Mas isso não vale. Tem que perseverar até o fim. Porque se não for até o fim, não vale nada o ser até agora. Tem que ser até o fim. É só nos lembrar da história dos dois que estavam ao lado de Jesus Cristo em sua crucificação. 2 ladrões. Um conseguiu roubar no fim. O sujeito esperto. Não adianta, se não for até o fim. Por isso, perseverar firmes, permanecer firmes até o fim. As coisas do momento passam. Passam. A nossa perseverança é que nos leva até o fim. Perseverar até o fim. Até a última hora. Até o último momento. Esse é o grande desafio. E o texto fala isso. Então, o ano que vem, esses 2 anos, é um ano de permanecer firmes, é um ano voltado para a perseverança. Permanecer firme, perseverar, perseverar. Monsenhor Mauro, nosso fundador, falava que ser perseverante é ser teimoso. É teimar na fé, teimar na vida cristã, teimar na santidade, teimar, ser teimoso. Permanecer firmes, perseverantes até o fim. E como permanecer firme? No terceiro
ponto importante do nosso planejamento, ou da nossa proposta para esse ano. Como permanecer firme? O que fazer para permanecer firme? E o que fazer disso aí? Ele termina falando, prestar atenção nesse ponto. Que ponto? Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Orar constantemente no Espírito. Qual a principal atitude? Orar constantemente no Espírito. Qual a principal atividade nossa? Orar constantemente no Espírito. Qual é a grande tática nossa? Orar constantemente no Espírito. E o autor diz, prestai vigilante atenção nesse ponto. Prestai atenção vigilante nesse ponto. Que ponto? Orai no Espírito. Rezar. Toda espécie de prece, toda sorte de prece e súplicas. Orar. Portanto, esse tempo é um tempo de oração, mais que qualquer outra coisa. Fala para o seu irmão aí do seu lado, sua irmã do seu lado, tempo de oração. Você achava que você rezava, já rezava? Pouco. É para rezar mais. Interessante que o texto nos provoca não para agir mais, mas para rezar mais. Gente, a oração não é alienação. Se a oração nos leva à alienação, não é oração. Por isso nós somos chamados nesse tempo para rezar mais. Não é alienação. Oração é assumir a vontade de Deus na nossa vida. E se existe alguma coisa que é importante, é a vontade de Deus. Se existe uma coisa que é certa, é a vontade de Deus. Se existe alguma coisa que nos realiza, é a vontade de Deus. O homem não vive verdadeiramente se não for viver a vontade de Deus. E rezar é para fazer a vontade de Deus. Porque sem a graça nós não conseguimos. Por isso, a proposta é orar sem cessar. E o texto fala, prestai atenção nesse ponto. Orar sem cessar. Nós, a renovação carismática, desde o começo, que temos a experiência da renovação, nós somos chamados de alienados. Por que nós somos alienados? Porque nós rezamos, esse povo que só reza, é tudo alienado. Ou alienação boa, viu, gente? Se você é uma pessoa que só reza, você é um alienado. Então você é um santo. Por quê? Vamos falar a verdade. O que nós vamos ficar fazendo no céu? Nós vamos ter reunião de equipe de serviço no céu? O que nós vamos ficar fazendo no céu? Rezando. Nossa relação com Deus é oração. Por isso, o orar sem cessar é uma antecipação do céu. Nós já podemos fazer aqui
o que nós vamos fazer no céu. Ou vocês acham que no céu nós vamos ser coordenador de alguma coisa? No céu nós vamos ficar rezando. Então Deus, na sua sabedoria, nos deu um tempo agora para a gente aprender a rezar. Para a gente chegar no céu e já saber fazer mais ou menos as coisas. Portanto, são 3 grandes estratégias ou grandes atividades que nós devemos desenvolver esses anos. Nos revestir da armadura de Deus, essa é a grande estratégia. E a grande armadura de Deus é a santidade. Sobretudo a santidade. Fortalecer no Senhor, que é a perseverança, é o grande desafio. Perseverança. Porque nós estamos perseverando. Nem todos que começaram conosco que estão perseverando. Perseverança é o grande desafio. E orar sem cessar. Rezar. É o tempo de muita oração. Os desafios da sociedade, os desafios do mundo desse tempo, nós respondemos com oração. Isso não é alienação, muito pelo contrário. Então, dentro desse planejamento geral, nós estabelecemos 3 grandes prioridades. Ou seja, 3 pontos que nós devemos prestar atenção de um modo especial. A primeira prioridade nossa é a comunidade. Para esses 2 anos, a prioridade é a comunidade. Comunidade. Gente, a comunidade é o grande desafio nosso. É o grande desafio nosso. Deus é comunidade. Nossa vocação é comunidade. Eu vou falar baixinho para ninguém se assustar. Embora a comunidade seja um saco. Vocês sabem por que a comunidade de vez em quando é um saco? Porque ela é feita de gente como nós. Afinal de contas, a comunidade é um bando doce. É um bando de eu mesmo. Mas Deus escolheu a comunidade para nós vivermos. Deus é comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E ao trazer o Evangelho para nós, Ele exige que exista mais de um. Porque ninguém se anuncia. Você recebe anúncio. Você precisa de outro. Para nascer você precisa de 2. 2 que faz um. Nós precisamos do outro. Por isso não tem jeito de viver a vida cristã sem comunidade. Porque o amor a si mesmo não é caridade. É comunidade. Comunidade é o nosso lugar. Ser comunidade é o nosso ideal. E é o nosso caminho de santificação. Nós somos uma rede de comunidades, uma comunidade de comunidades. Comunidade não se marca pelo seu tamanho, mas sim pelo seu compromisso, por sua identidade. Por isso, prioridade para nós esses anos, fortalecermos a comunidade. Comunidade. Comunidade que implica no outro. Comunidade que implica em ser para.
Sem o outro nós não somos comunidade. Então, o outro. Quem é o outro? O outro é aquele que é diferente de mim. E ele é necessário para que eu seja comunidade. Por isso nós devemos ser agradecidos uns aos outros, porque nos possibilitam a vida de comunidade. Fala para quem está do seu lado aí, muito obrigado por ser comunidade comigo. A segunda prioridade que nós estamos estabelecendo para esses anos é a família. Essa é uma segunda prioridade, família. Gente, se existe uma instituição que está sendo atacada nesse tempo contemporâneo, é a família. Já destruíram ou tentam destruir os princípios fundamentais da família. Primeiro, a família, ela começa, não sei se vocês sabem disso, já prestaram atenção, que a sua família, a minha família, a nossa família, a família, ela começa com um casamento. Já perceberam isso? Então, quando se fala de família, se fala sobre os princípios da família. Gente, família é o grande projeto de Deus para nós, porque Deus, quando criou, Ele não criou só o homem, não criou só a mulher, Ele criou o homem e a mulher para que sejam um. E o que é ser um? É ter filhos. Nos criou para a família, porque Deus é família. É Pai, Filho e Espírito Santo. E se existe uma instituição que está sendo atacada nesse tempo contemporâneo, é a família. Esse negócio de homem com homem, virar família. Mulher com mulher. É agressão à família, porque a família é o que mais nos aproxima do ser semelhante a Deus. Família, que não é só uma questão de ser pai, mãe e filhos, começa com o pai e a mãe, quando um se dá ao outro e se constitui como família. Os filhos são consequência, muitas vezes são difíceis, têm problemas de ordem biológica, etc. e tal, mas existe uma disposição. Família. Não existe outro lugar para o homem a não ser família. Aí alguns falam assim, mas família, os padres não têm família. Pai tem família sim, padre não nasce em pé de couve, padre nasce de um pai e de uma mãe. Uma família. Esse é o princípio. E nós temos que retomar a família. O ser com o outro, ser com os outros, ser família. Essa é uma resposta para essa sociedade contemporânea. E uma terceira prioridade para nós nesses anos, que é o grande, não é só uma prioridade, é um desafio, não só prioridade, mas desafio, que é a juventude. Se existe um segmento social que está sendo atacado hoje em dia, é a família, é a juventude. Nós estamos ficando com a população jovem e, em termos de mercado, em termos de ação social, o objetivo desses grupos é juventude. Nosso objetivo também
um dos objetivos deve ser juventude. Porque se existe um segmento social que está sendo atacado hoje em dia, é a juventude. Nós não podemos perder esse espaço. O que nós temos a oferecer é muito mais, e muito mais importante, muito mais significativo do que o mundo está oferecendo. Dar um sentido de vida, dar uma razão para a juventude. Quando eu comecei a caminhada, eu tinha 20 anos. Tinha acabado de sair do quartel. Hoje eu estou com 73. Eu entreguei minha juventude. Não me arrependo. Os jovens têm que entender que existe um futuro na fé. Existe uma realização pessoal na fé. Que não é uma alienação. Mas é uma justificativa da nossa vida. Não é uma aventura. É uma proposta. Portanto, são 3 prioridades para nós nesses anos: comunidade, família e juventude. Onde nós devemos orar, permanecer e nos vestir. Porque estamos sob ataque. Por isso temos que nos revestir e nos fortalecer. É o projeto para nós esses anos. É a palavra de Deus para nós em Efésios 6:10, que é o finalzinho da carta, que é uma carta pastoral voltada para as comunidades da época e é voltada para a nossa comunidade hoje. Por isso, é tempo de fortalecer-nos no Senhor. Fala para quem está aí do seu lado: fortalecer no Senhor. Por isso, senhores, sejam bem-vindos a 2025. Temos serviço pela frente. Louvado seja o Senhor.